Glória a Deus, a paz do Senhor. Gente, que maravilha, né? Glória a Deus, que maravilha. A presença de Deus é maravilhosa, né? Não tem lugar melhor do que a presença do nosso Pai. Graças a Deus por esse momento. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Sinto-me em casa, né? Nos sentimos em casa. Eu quero ler o Salmo 126 mais uma vez, e aí vocês já podem assentar, tá bom? Salmo 126 é um salminho curto, mas cheio de revelação do Pai para a nossa vida, né? Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Vocês podem assentar, por favor. Eu vou marcar aqui o tempo, para eu não me alongar. Irmãos, o Salmo 126, ele é um salmo que você vai ler no início, que ele é descrito como um salmo de romagem. Em algumas Bíblias, ele vai estar descrito como cântico de degraus, né? Nós sabemos que romagem vem de romaria, né? E essa romaria é peregrinação ou uma viagem a um santuário, a um lugar santo. No livro de Salmos, nós vamos ter 15 salmos de romagem ou de cânticos de degraus, do 120 ao 134. Esses são os salmos de romagem. E por que eles são definidos assim? Porque o povo de Israel, eles tinham uma obrigatoriedade de, durante 3 festas, eles se apresentarem até Jerusalém. Eles irem, peregrinarem até Jerusalém, que era o local onde estava o templo. Então, nessa peregrinação, nessa viagem, eles iam cantando esses salmos de romagem ou de peregrinação. Desses 15 salmos, 10, a gente não conhece o autor, ele é anônimo. 4 são de Davi, e o Salmo 127, que também é um salmo de romagem, foi escrito por Salomão, certo? Então, se trata de um salmo em que ele era cantado nesse momento, né? E se a sua Bíblia, porque a minha Bíblia, a versão dela é a Almeida atualizada. Na Almeida atualizada, o versículo 1 diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Mas se a sua Bíblia tem uma versão, a Almeida corrigida, ele vai acrescentar mais. Vai estar escrito o seguinte, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como quem sonha. Então, o Salmo, ele foi escrito como uma forma de gratidão pelo retorno do cativeiro babilônico. O autor, ele escreveu o Salmo para expressar a alegria daquele momento, né? A grande coisa que o Senhor fez naquele momento por aquele povo. Então, é um salmo que descreve um momento de alegria, de júbilo, de gratidão, de agradecimento. Amém? Nós sabemos que o povo de Israel, eles ficaram cativos em Babilônia,
durante 70 anos. Isso foi profetizado, tanto a ida como o retorno foi profetizado. E Deus, no livro de Isaías, ele fala que ele ia levantar Ciro para trazer o povo de volta. E um ponto muito interessante nisso é que Ciro, ele era um rei persa. Ele não era um rei que conhecia o Senhor. Mas Deus determinou que aquele homem fosse levantado para que aquelas pessoas retornassem do cativeiro. Gente, olha como é que Isaías descreve Ciro em Isaías 44, 28. Isso foi profetizado 150 anos antes de Ciro se tornar rei. Decreto do Senhor, antes dele se tornar rei. Isaías descreve o seguinte: digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. E lá em Isaías 45, ele fala: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Então, Deus, o Senhor já havia determinado a ida por causa da iniquidade. O povo só foi para a Babilônia porque eles não se arrependeram da iniquidade. E aí nós entendemos que pecado é uma coisa, iniquidade é outra. Existe uma grande diferença. E o grande problema daquele povo foi a iniquidade. Porque a iniquidade é quando a pessoa não se arrepende. Ela faz, ela repete, ela peca, e não existe um arrependimento, não existe um quebrantamento, não existe a necessidade de se voltar para o Pai e pedir perdão. E a pessoa continua com aquela dura cerviz, pecando, como se tudo estivesse muito bem. Tanto Isaías como Jeremias alertaram o povo a respeito da iniquidade. Eles zombavam de Deus, eles queimavam os filhos vivos a outros deuses. Eles zombavam do Senhor, eles não queriam saber do Senhor. E eles se voltavam contra os profetas. Então o povo estava atolado em iniquidade. E por isso eles foram levados para o cativeiro. Mas Deus determinou o retorno. E Ciro foi levantado por Deus para que aquelas pessoas retornassem a Jerusalém. E eles levantassem novamente o templo. Reconstruíssem o templo. Essa é a história do Salmo. Então, o Salmo, ele é escrito nesse retorno. Quando o Senhor, né, no primeiro, restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Foi uma grande coisa que o Senhor operou para aquelas pessoas. Foi uma grande coisa que Deus derramou naquela nação. Graças a Deus, né? Então, irmãos, a gente vê nesses versículos que Deus, ele fala também, em Isaías 45:4, que por amor do meu servo Jacó e de Israel, o meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus sobrenome, ainda que não me conheces. Isso ele está falando ainda a respeito de Ciro. Então ele levanta Ciro, por quê? Por que Deus levantou Ciro? Um homem que não conhecia ele. Por amor ao povo dele. O fundamento foi o amor de Deus pelo povo de Israel. E ele levanta aquele rei. E ele fala mais ainda, no 5. Para que saiba
até ao sol, até ao nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Então eu percebo aqui duas coisas: o amor profundo de Deus, e eu percebo aqui a soberania dele. Porque ele fala do amor, mas ele fala que ele é soberano. E que não interessa se Ciro conhecia ele ou não. Você entende isso? Não interessa se Ciro era um rei persa. Ele é soberano e ele levanta quem ele quer. E ele faz do jeito que ele determina. E quem é um rei da Pérsia para impedir o que Deus quer realizar? E Ciro foi usado. E o povo saiu, a primeira leva com Zorobabel, e reconstruiu o templo. E lá na frente Deus levanta Neemias para reconstruir a cidade. E isso foi decreto de Deus para aquele povo. Isso foi decreto de Deus. Então nós percebemos uma coisa, irmãos. O salmista, anônimo, ele era um homem experimentado em dor. O salmista era um homem experimentado em dor, mas ele também era um homem experimentado em grandes coisas de Deus. Ele foi experimentado em dor, e ele foi experimentado em grandes coisas que Deus operou. Se você parar e ler o Salmo, ele fala de restauração da sorte de Sião, de ficar como quem sonha, boca cheia de riso, língua cheia de júbilo. Ele diz que as nações ao redor reconheciam que Deus tinha feito grandes coisas por eles. E ele também reconheceu isso. Então existe um reconhecimento entre nações e um reconhecimento do próprio salmista. Porque ele fala, grandes coisas fez o Senhor por nós. E ele vai escrevendo, e ele vai dizendo, olha, por isso nós estamos alegres, por causa das grandes coisas do Senhor. As grandes coisas do Senhor nos alegram. As grandes coisas do Senhor nos dão ânimo, nos fazem perseverar, nos fazem sedimentar a fé, não esquecer que acima da minha dor, eu tenho um Deus todo-poderoso. E que Ele sabe a hora certa de derramar o bálsamo dEle sobre a minha vida. Ele sabe a hora certa. E o salmista fala, e ele pede para que o Senhor restaure a sorte daquele povo, como as torrentes do Neguebe, no Neguebe. E a gente vai ver um pouquinho lá na frente a respeito disso. E ele afirma, depois que ele pede para que o Senhor restaure a sorte deles, como as torrentes no Neguebe, ele faz uma afirmação. Olha a afirmação que ele faz. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo, ceifarão. Ele tem certeza disso. Ele sabe o que é isso. Ele provou disso. Ele sabe que quem semeia com lágrimas não vai voltar triste. Ele vai voltar com júbilo. Ele vai semear e ele vai ceifar. Porque existe alguém que sustenta ele. Existe alguém que sopra na vida dele o que ele precisa. E ele também afirma que quem sai andando e chorando, voltará com júbilo. Então, ele sabe o que é sofrimento, ele passou por sofrimento, mas ele sabe também e conhece a grandiosidade de Deus. Ele conhece a grandiosidade de Deus. Ele sabe o que é caminhar, andando e chorando, e não perecer. Ele sabe o que é caminhar, andando e chorando e não desistir.
E assim é conosco, irmãos. Por que nós estamos de pé hoje? Por que nós estamos aqui hoje, numa vigília, chorando na presença do Pai? Porque nós sabemos quem Ele é. Nós conhecemos a grandeza do nosso Pai. Nós sabemos que não existe Deus além dEle. Nós cremos profundamente que Ele é o Todo-Poderoso, que nos sustenta, que nos acalenta. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós confiamos nele. O que foi semeado no meu coração e no seu, nunca vai ser arrancado. Em nome de Jesus. O que o Espírito Santo já semeou no meu coração e no seu, e ele começou com a salvação, com o entendimento da cruz, do sangue de Cristo derramado por mim e por você, e ele continuou semeando na minha vida e na sua. Nós vamos conhecendo as grandezas de Deus, nas lutas que nós passamos, nos choros, nas lágrimas, mas nós sabemos que no nosso Pai nós não somos destruídos. Isso não vai ser arrancado, em nome de Jesus, do nosso coração. Em nome de Jesus. Esse salmo para a gente é uma realidade. Ele continua vivo na minha vida e na sua. Amém? E aí, irmãos, eu quero dizer uma coisa, né? Porque a gente está aqui hoje para falar das grandes coisas. Qual é o significado das grandes coisas do Senhor para mim? Para mim individualmente. O que significa isso? O que significa as grandes coisas de Deus para mim? As grandes coisas de Deus para mim e para você, elas vão abranger, elas vão me tocar por dentro. As grandes coisas de Deus, elas me tocam onde ninguém mais consegue. Elas alcançam áreas que só Deus pode alcançar. Ninguém pode. Ninguém tem esse acesso a mim. Mas Deus tem. E Ele vem com as grandes coisas dEle. E Ele toca na minha alma, no profundo, no meu coração. E Ele traz transformações dentro de mim. Só Ele pode fazer isso. Porque só Ele é grande. Porque só Ele conhece eu e você como ninguém mais. Só Ele sabe onde nós precisamos ser tocados. Só Ele sabe onde nós precisamos ser transformados, modificados, curados. As grandes coisas de Deus, elas vêm para dentro de mim e elas também aparecem e operam fora de mim. Elas não têm um limite. Deus não tem limite. Ele não é limitado por ninguém. Ele opera grandes coisas dentro e fora de mim. Porque eu observo as grandes coisas dele aquém de mim. E eu vivo as coisas dele dentro de mim também. Dentro de mim também. E isso nos renova. E isso nos dá esperança. Sabe aquela oração que você faz, que não é para você, que é para o outro, e o teu coração dói, porque o intercessor, ele sente a dor de quem ele está intercedendo. Ele sente a dor. E aí, você vê aquela pessoa sendo alcançada pelo que você orou. São grandes coisas que Deus opera além de mim. Além de mim. E isso me alegra. Isso me fortalece. Aquela mãe que ora por seu filho 10, 15 anos. E ela contempla o que Deus fez na vida dele. São grandes coisas fora de mim. Mas Deus opera também grandes coisas dentro de mim.
E eu preciso disso. Eu preciso. Porque nós somos falhos, pequenos. Nós precisamos que Ele opere das maravilhas dEle dentro de mim e de você. E Ele faz isso. E aí, como é que eu percebo essas grandes coisas? Onde estão essas grandes coisas do Senhor? Eu posso perceber as grandezas dEle quando eu contemplo o céu, quando eu contemplo o mar, a natureza, a beleza da natureza. São grandes coisas que Ele fez e que eu vejo e eu sei que foi Ele. E eu sei que foi a grandeza dEle, que isso faz parte da grandeza dEle. Muitas vezes, quando eu estou na praia, eu paro e eu vejo o mar, e eu falo, Deus, só podia ser o Senhor. Só podia ser o Senhor. Quem poderia ter feito isso, Deus? Tu é tão grande, Tu é tão perfeito, a Tua criação reflete a Tua glória mesmo. E eu posso perceber grandes coisas de Deus também, quando eu acordo e eu respiro, e Ele me dá um novo dia. Quando eu tenho o que comer, quando eu tenho o que vestir, quando eu tenho um trabalho que me sustenta, que me ajuda a manter a casa. É uma grande coisa de Deus na minha vida também. Então, as grandes coisas dEle estão em toda parte. Os nossos olhos é que precisam enxergar, e o meu coração é que precisa ser grato. O meu coração é que precisa ser grato. Eu posso perceber as grandes coisas de Deus nas minhas dores. Sabe aquela dor que você sente, que dilacera a tua alma, e você pensa que você nunca vai sair daquele lugar, e você muitas vezes se desespera, mas sabe o que Ele faz? Ele nos visita com o Espírito Santo, e Ele nos tira daquele lugar de dor, e Ele nos levanta e nos faz prosseguir. É uma grande coisa de Deus na minha vida. Quem poderia fazer isso por mim, senão Ele? É a grandeza dEle derramada na minha vida. Eu posso perceber a grandeza de Deus quando eu sou perdoado. Quando Ele me perdoa. Você tem noção da dimensão dessa grandeza na sua vida? O perdão que Ele derrama na minha vida e na sua. Mesmo sabendo quem nós somos, o que fazemos, o que pensamos. E Ele ainda nos perdoa. Sabe aquela frase de Jesus na cruz? Que Ele fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é uma grandeza do Pai derramada na nossa vida. Quando eu me sinto perdoado, quando eu sei que Ele me perdoou e eu posso prosseguir. Você consegue enxergar a grandiosidade dEle no perdão sobre a tua vida? E vai além, porque quando eu não quero perdoar, porque eu fui muito ferida, porque a ofensa foi muito grande, porque me magoaram muito, e eu não quero perdoar, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho.
mas eu peço socorro para Ele, porque eu não posso viver uma mentira. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Pai, eu não quero perdoar, não. Eu não estou com vontade. Eu não sinto vontade porque eu estou muito ferida. Para mim isso foi muito grave. Eu já fiz essa oração. Mas eu pedi, Deus, mas eu sei que eu tenho que perdoar. Porque eu não quero viver uma mentira. O Senhor diz que assim como o Senhor nos perdoa, eu devo perdoar. Como que eu vou querer ser perdoada e não perdoar? E aí Ele vem com a grandiosidade dEle, da presença dEle, e muda em mim, dentro de mim, o que ninguém consegue. E eu vou falar uma coisa para você. Quanto mais difícil é a liberação do perdão, quanto mais difícil, mais libertador vai ser na tua vida. O Espírito Santo está aqui, falando com você e comigo. Quanto mais dolorido for o seu perdão, mais Ele vai te libertar. Porque eu saio da minha zona de incapacidade e eu mergulho na capacidade do meu Pai. Eu sou transportada de um lugar humano e Ele me leva para o espiritual dEle. E eu conheço da maravilha dEle. Você entende que você não consegue fazer isso se Ele não te transportar para o lado dEle, para a grandiosidade dEle, para a presença dEle. Porque Ele perdoa todo mundo. Ele não despreza um coração quebrantado. Eu posso enxergar a grandiosidade de Deus no perdão. Eu posso. Eu posso enxergar a grandiosidade de Deus quando eu abro mão da minha vontade. Eu quero fazer do meu jeito. Aí Ele vem e diz, não, você vai fazer do meu. Não é do seu jeito. Quando a gente estava indo para o Valparaíso, que o Carlos já tinha certeza que era para ir, eu ainda estava sofrendo. Eu sofri muito, irmãos. Deus é testemunha. Especialmente quando ele chegou para mim e falou, Valessa, a gente não vai mudar só de igreja. Eu preciso ir para a casa do meu pai. Aí eu falei, não. Isso não. Eu não vou sair da minha casa. Olha, eu até vou abrir mão da igreja, mas da minha casa, não. Da minha casa, não. Pelo amor de Deus, aí já é demais, né? Aí o Carlos saiu, não disse nada. Irmãos, quando o Carlos saiu, que fechou a porta, Deus falou comigo só isso, você vai. Você vai. E eu comecei a chorar. Porque eu entendi que não era a minha vontade, que era a dele. Mesmo que para mim não estivesse bom. E como eu vou querer fazer o que eu quero, achando que é bom para mim, se ele diz que não é? Eu preciso me render. Isso é grandiosidade de Deus na minha vida. Porque, e se eu não tivesse feito o que Ele mandou? Meu Deus. O que teria sido de mim se eu não tivesse obedecido?
como eu poderia estar? Então, isso é grandeza de Deus na minha vida. Quando é a vontade dEle na minha vida sem eu querer. Mas eu entendo que eu preciso obedecer. É a grandeza de Deus se revelando em mim, me moldando para ser alguém obediente e que confia nele. E que mesmo não querendo, eu alcanço o entendimento que Ele sabe o que é melhor para mim. Eu também posso ver a grandiosidade de Deus quando Ele me tira do cativeiro do pecado e me liberta. Sabe, pessoas que clamam e pedem, Deus, eu pequei de novo. Deus, me ajuda. Deus, eu estou com tanta vergonha. Eu já vim aqui outras vezes te pedir perdão por isso. Eu fiz a mesma coisa. Mas chega um momento em que Ele arranca a pessoa daquele lugar. E ela não volta mais. Ela não volta mais para aquele lugar. E isso é grandiosidade de Deus na vida da pessoa. Quando essas algemas são retiradas dos braços. Quando eu saio de um cativeiro que me atormenta. Isso é grandiosidade de Deus na minha vida. Isso é grandiosidade de Deus na minha vida. Eu também posso observar a grandiosidade de Deus na minha vida quando Ele diz não, não. Não. E mesmo quando Ele diz não, e eu continuo amando, buscando, querendo a presença dEle. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele te diz não, mas você continua amando o teu pai. Você decide que você não vai sair da casa dele e nem da presença dele. Que você precisa dele. Isso é uma grandiosidade de Deus na minha vida. E eu também posso observar a grandeza de Deus quando Ele me diz sim. Quando Ele me diz sim, eu não esqueço dele. Porque existem pessoas que recebem e esquecem. Esquecem de Deus. Mas quando eu recebo e o meu coração é grato, isso é grandiosidade de Deus na minha vida. Tanto no sim quanto no não. Eu posso observar a grandeza de Deus na minha vida. Tanto no sim quanto no não. E eu posso também observar a grandeza de Deus quando eu vejo a vitória do meu irmão. Sabe? A vitória de quem está do teu lado. A vitória do teu irmão. E isso te alegra. Isso te faz feliz. Porque ele recebeu. E eu me alegro e agradeço pela vitória do meu irmão. Porque algumas pessoas não gostam das vitórias dos outros. Que coração é esse? Que não gosta da vitória do outro. Que não se alegra com a vitória do outro. Então, quando eu vejo a vitória do meu irmão, e isso me alegra, isso é uma grandiosidade de Deus na minha vida, significa que houve tratamento dele na minha vida. E quando eu recebo os dons e os talentos, e eu entendo que não é meu, eu recebi. É graça. Eu não tenho nada que não veio
dele. Os dons são dele. Mas ele distribui. E quando eu recebo esses dons e esses talentos, e eu tenho um entendimento que é ele, não sou eu. Isso é grandiosidade de Deus na minha vida. Porque muitos se perderam pelos dons. Por se achar mais do que deveria. Por querer ser Deus nos seus dons. Isso é grandiosidade de Deus na minha vida. É dele. É dele. E ele derramou na minha vida. Amém? Irmãos, eu quero falar agora rapidinho sobre José. Porque tem tudo a ver, e eu já estou encerrando, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. José, nós sabemos que ele foi levado cativo para uma terra distante. Nós conhecemos a história dele. E mesmo assim, naquela terra distante, semeando e chorando, né? Andando e chorando, ele não abriu mão de Deus na vida dele. E olha que ele foi culpado de coisas que ele nem fez. Ele poderia ter muitas razões para ter abandonado Deus. Por que eu estou aqui? Por que eu estou preso? Por que eu vim para essa terra? Mas eu não fiz nada, eu não sou nem culpado. Mas ele, o tempo inteiro, foi obediente. Ele foi chorando, semeando, adorando, confiando, obedecendo. E aí a gente sabe a história, porque depois se levanta um novo faraó que nem conhecia José, e ele traz a tirania para o povo que cresceu muito. E o povo começa a gemer pela tirania. Mas Deus ouve o clamor do povo. E ele levanta o servo dele, Moisés. Ele levanta Moisés. E Moisés, ele também é obediente. Ele também é obediente. A semeadura de Moisés não foi fácil. Não foi. O povo se levantou contra ele várias vezes. Não foi uma semeadura fácil. Mas ele continuou ali, ó, com o pai. Se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não for, eu não vou. E há muito mais do que isso. Ele tinha compaixão das pessoas que se levantaram contra ele. Isso é grandiosidade de Deus. É grandeza de Deus derramada na vida daquele homem. Servo manso. A palavra diz que ele é manso, que não existia outro manso como ele. Mas o povo era difícil. Murmurava o tempo inteiro. Murmurou antes da passagem no Mar Vermelho. Quem dera tivéssemos ficado no Egito, agora nós vamos morrer aqui. Já começou ali, ó, a murmuração. Aí atravessa. Aí chega nas águas amargas de Mara. 3 dias depois, o que é que nós vamos beber, hein, Moisés? Vamos morrer de sede com essa água amarga? Aí vem a grandiosidade de Deus, né? Torna as águas doces. E eles bebem. E aí eles veem a grandiosidade de Deus o tempo inteiro. Externamente. Externamente. Faltou? Dentro. Faltou dentro. A grandiosidade estava ali, ó. Coluna de fogo. Coluna de nuvem. Moisés abençoando. Maná.
Maná. E a grandeza de Deus derramada do lado deles, mas não tinha de dentro. Porque o coração era duro. Dura cerviz. Então eu passo a entender que eu preciso da grandiosidade de Deus dentro de mim. Porque se ela só estiver fora, eu não vou chegar na terra prometida. Eu preciso me entregar para Ele. Deixar Ele fazer a grandiosidade dEle dentro de mim. Porque o povo viu o maná e sabe o que eles disseram? A nossa alma está seca. Gente, grandiosidade de Deus e a alma seca. Maná derramado todo dia. E eles diziam que a alma estava seca. Porque faltava dentro gratidão, reconhecimento da presença do Pai, entrega para o Pai, o não do Pai, o sim do Pai, entendeu? Faltou. Nós sentimos falta dos peixes, era assim que o povo falava, dos melões, dos pepinos, do cativeiro. Faltou grandiosidade dentro. Faltou grandiosidade dentro. Então, Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele quer que a grandiosidade dEle, ela comece dentro de mim. E quando ela começa dentro de mim, eu consigo observar todas as outras e ser grato. Miriam e Arão se levantaram contra Moisés. E eles falaram: ora, Miriam, ora, Deus não fala por nós também? Não é só por Moisés que Deus fala. Ela se levantou, né? Ela disse isso. Números 12. Por causa da mulher cuxita que tomara, Miriam falou, Miriam e Arão, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também o Senhor por nós? Então ela via a grandiosidade de Deus em Moisés, mas faltou dentro dela. Sabe por quê? Porque Deus vai levantar autoridade na minha vida e na sua. E eu tenho que ser grato por essa autoridade. Eu tenho que ser grato por ter pessoas de Deus na minha vida, que Ele levanta para me ensinar, para me orientar, para me reprimir quando é preciso. Eu tenho que aproveitar essas pessoas que Deus coloca na minha vida e reter as bênçãos que vêm com ela para a minha vida. Mas eu só vou enxergar isso se houver a grandiosidade dEle dentro de mim. Pai, obrigada pelo meu irmão que orou e chorou comigo. Pai, obrigada pelo meu pastor que está intercedendo por mim. Você percebe a diferença? E aí depois Ele te levanta para ser bênção na vida do outro. E aí eu percebo uma coisa, gente, eu percebo uma coisa. As dificuldades do outro, que ele precisa vencer em Deus, não desautoriza o que Deus tem para mim.
Isso é muito forte, irmãos. Você acha que o que Miriam falou a respeito de Moisés desautorizou o ministério dele? Não. Não. Não desautorizou o ministério dele. Olha o que é que Deus responde. É muito profundo. Diz o Senhor: se entre vós há profeta, em visão a ele, em visão, me faço conhecer. Eu falo com ele em sonhos. Não é assim com Moisés, meu Deus. Aí ele vai dizer como é com Moisés. Que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele. Boca a boca eu falo com ele. Claramente, não por enigmas. Quem podia mudar isso? Quem podia mudar isso na vida dele? Que os outros achavam, pensavam, falavam. E Deus fala mais. Pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? Então, o que importa é o que ele sabe de mim. As renúncias que eu faço. Sabe? As renúncias que eu faço para fazer a vontade dele. E ele conhece cada uma delas. E ninguém pode arrancar isso de você. Ninguém pode arrancar isso de você. Porque o teu pai sabe. O teu pai sabe. O teu pai sabe das tuas renúncias. Ele conhece cada uma delas. O teu ministério não está desautorizado. O teu ministério não está desautorizado. Não está. Porque grandes coisas não foram ainda realizadas na vida do outro. Você entende isso? Graças a Deus por isso. E eu vou terminar falando das torrentes de Negueb. Gente, eu já passei. As torrentes são transbordar de águas. Transbordar, não é pouco não, é muito. E aí o que acontece? Lá no deserto, no Negueb, a chuva vem. Lá nas montanhas, lá em cima, é muita chuva. É muita chuva. É muita água do céu. E aí, elas começam a descer. E elas transbordam porque é muita água. E aí vem as torrentes, porque é muita água. E começa a descer do monte. E desce do monte. E é muita água. E aí elas são tantas, o volume é tão grande, que ela chega até o deserto do Negueb. Começa lá na montanha e chega até o deserto. E aí, depois disso, o deserto vira vida. Vida. Ele deixa de ser deserto e vira vida. O salmista sabia do que ele estava falando. E Deus restaura a minha sorte e a sua, como as torrentes no Negueb. Ele restaura, ele vivifica, ele levanta, ele sopra vida, ele sopra esperança, ele fortalece a nossa fé, ele faz a gente prosseguir. E qual é o meu papel nessa grandeza do meu Pai na minha vida? É caminhando, chorando e caminhando e andando. E ele vai fazendo, realizando a grandiosidade dele dentro de mim e ao meu redor. Amém? Essa é a mensagem, irmãos, eu agradeço. Eu louvo a Deus.